Nesta videoaula, nós conheceremos a rotina de avaliação de candidatos. É uma junção de recursos que foram incluídos no sistema através da rotina etapas de processos seletivos e através dos candidatos que foram recrutados através da rotina recrutamento de candidatos. Essa rotina ela está disponível no menu Seleção e ela pode ser acessada clicando sobre a opção Avaliação de candidatos ou através da tecla de atalho Ctrl mais a letra A. A rotina foi desenvolvida para que seja possível registrar todas as notas e todo o aproveitamento e desempenho que cada um dos candidatos que foram recrutados teve em cada fase, em cada etapa do nosso processo seletivo. Então, ao selecionar o processo seletivo, o sistema me trará os candidatos que foram recrutados e para cada um dos candidatos eu tenho a possibilidade de informar a nota que ele teve em cada uma das etapas. De forma que, caso a etapa esteja sendo apresentada na cor azul, indica que ela é um grupo. Então, nesses casos, a gente não consegue colocar nota. Então, foi feita uma pesquisa nas últimas experiências desse candidato, no nosso caso aqui o Gilton, e ele teve uma nota 85, como na etapa de perfil das últimas experiências. Ele tem um perfil em redes sociais e o perfil dele nas redes sociais é muito bom, e experiência no cargo ele mostrou um desempenho de 60%. Então, nesse caso, ele ganhou nota nas 3 primeiras etapas. Tem algumas etapas que ainda não tem nota, mas ele já atingiu uma pontuação de 235 pontos, num total de 0 a 900. Então, com o passar das atividades, ele vai recebendo notas de desempenho para cada uma dessas atividades, e essas atividades que ele recebe nota, ele vai poder somar pontos e ganhar mais pontos que os outros candidatos. Nós veremos nas próximas rotinas, na rotina de análise dessas avaliações, qual candidato que teve o melhor desempenho durante todo o processo. No nosso caso aqui, o Gilton, vou parar com uma pontuação de 531. Nosso segundo candidato, o José, tem foto, mas não preencheu todas as informações. Ele só teve uma nota aqui, uma nota aqui, uma nota aqui. Até nesse momento ele tem um total de 270 pontos. É possível determinado candidato, durante todo o processo que ele está passando, em cada uma dessas etapas, ele ser bloqueado dos próximos processos seletivos. Então, eu tenho aqui 3 botões para que eu consiga simular e para que eu consiga gerenciar esse bloqueio. Eu tenho um botão com um homem, um indivíduo na cor verde, dentro de um círculo na cor verde, na cor vermelho, e um izinho de informação. Então, aqui eu tenho, como se fosse uma analogia com um semáforo. Verde indica que o candidato está disponível, vermelho indica que ele não está disponível, e que se ele não estiver disponível, eu tenho que informar um motivo para isso. Então, o Gilton, o José Francisco, ele estava adquiriu várias boas notas aqui durante todas as etapas, porém, quando ele foi participar da entrevista do candidato com o profissional em psicologia, ele recebeu 0. A nota dele foi 0. O profissional de psicologia da empresa falou: nós não aceitaremos o José nesse processo seletivo e nem nos demais. Nesse caso, a gente pode utilizar o botão indicar candidatos bloqueados e informar o motivo. Informe o motivo de bloqueio do candidato José Francisco. Nesse caso aqui, treinamento sobre o uso da ferramenta. Vamos colocar um motivo irrisório aqui, para a gente não esquecer. Essa possibilidade é para que eu não tenha que confiar na cabeça de quem está fazendo isso, por conta de que essa pessoa pode se desligar da empresa, ela pode estar envolvida em outras atividades e ele volte a participar de um outro processo seletivo da minha empresa, e eu não quero que isso aconteça mais. Então, dessa forma, a partir desse momento, ele é um candidato que está bloqueado, e no primeiro momento que eu tenho contato com ele, que é na nossa tela de recrutamento,
ele já vai ser apresentado para mim com uma cor diferente. Então, o José Francisco da Silva Júnior, ele tem uma consideração, tem alguma informação que é importante para que eu analise agora. Então, se eu quiser saber qual que é essa informação, eu clico no candidato, que está destacado no grid, e clico no botão para que o sistema apresente um motivo de bloqueio. Então, aqui ele está me falando que no dia 2/9, o treinamento sobre o uso da ferramenta. No caso aqui seria a informação que foi incluída pelo usuário que registrou esse bloqueio. Então, a partir dessa informação, eu tenho a possibilidade de saber diversos motivos que podem bloquear. O candidato ele está recebendo seguro-desemprego pelos próximos 6 meses. Então, de acordo com a data que foi incluída e os próximos 6 meses que eu estiver analisando, eu sei que aquele candidato eu não posso contar com ele, eu não vou recrutar ele em próximo processo, porque ele já está recebendo seguro-desemprego e não tem interesse. É um dos exemplos de como a gente pode utilizar esse bloqueio. Não é um bloqueio grave, é um bloqueio gerencial para que a atividade ganhe tempo, para que eu ganhe tempo com o meu processo de recrutamento. Então, o Gilton, ele recebeu 531 pontos, o José Francisco, ele já está, o candidato bloqueado em 2/9 por esse motivo, e o bloqueio ele fica sendo apresentado aqui para mim. Se eu quiser seguir, eu vou continuar seguindo, mas é uma informação que não se perde. Eu tenho essa informação sempre. Por essa rotina, eu tenho a possibilidade de visualizar o currículo do candidato rapidamente. Caso eu tenha alguma dúvida, volto no currículo dele, posso imprimir e seguir a vida dali em diante. Então, a informação não se perde e eu tenho essa rastreabilidade das informações do meu candidato. Essa é a rotina de avaliação de candidatos. O objetivo principal é realmente colocar notas no candidato e essas notas vão fazer com que eu consiga utilizar a rotina de análise, ver quem melhor teve desempenho, quem teve o melhor desempenho durante o processo seletivo. Muito obrigado pela atenção e nos veremos nas próximas apresentações, nas próximas videoaulas.